escolheu, vitorioso em ti. Perfeito eu nunca seria, se não fosse pela sua graça. Transforma o que quebrou em vida. Erga suas mãos aos céus e cante a Ele. Você é meu campeão, gigantes se abalam em sua presença. A batalha venceu. Eu sou quem dizes que eu sou. Você me coroa com confiança. Assentado nos céus já estou, vendo tudo que já conquistou. Agora eu vejo tudo. Você me entregou a herança. Você já lutou por mim. Oh, recebo a vitória. Você é meu campeão. Gigantes se abalam em sua presença. A batalha venceu. Sou quem dizes que eu sou. Você me coroa com confiança. Assentado nos céus já estou, vendo tudo que já conquistou. Quando nós levantamos as nossas vozes em adoração, milagres vão acontecer aqui nessa manhã. Quantos tomam posse destas verdades? Erga suas mãos aos céus. Yeah! Quando eu ergo minha canção, as muralhas vão ao chão. Autoridade e poder, Jesus, você me deu, levantando minha voz. Milagres surgem em meu ser, autoridade e poder. Jesus, vamos, exerça a sua autoridade. Quando eu ergo minha canção, as muralhas vão ao chão. Autoridade e poder, Jesus, você me deu, levantando minha voz. Milagres surgem em meu ser, autoridade e poder, Jesus, você me deu. Você é meu campeão, gigantes se abalam em sua presença. A batalha venceu. Sou quem dizes que eu sou. Você me coroa com confiança. Assentado nos céus já estou, vendo tudo que já conquistou. Ao seu lado sou inabalável, vendo tudo que já conquistou. Yeah. Sou livre em seu amor, Jesus.
Erguemos as nossas mãos para declarar que estamos aqui porque te amamos.
Meu amado Espírito Santo, é tão gostoso, é tão bom cultuar o Senhor, é tão bom te entoar louvores, é tão bom dançar na tua presença, é tão bom estar nesta celebração, nesse culto de adoração ao teu grande e poderoso nome. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai querido. Vem com a tua presença, vem nos envolver, como nos dias de Salomão, que a tua glória entrou naquele lugar e as pessoas não podiam levantar-se, não podiam se mover pela nuvem da glória que estava sobre aquele lugar. Vem com a nuvem da tua glória sobre esta casa, sobre as nossas vidas. Encha-nos, encha-nos, vem mover e vem através de nós, Pai, realizar o teu querer para esta sociedade, o teu querer para este planeta, para essa cidade, Pai querido. Nós queremos ver o teu agir, nós queremos ver o teu poder, nós queremos ver o teu operar. Venha, Jesus, vem tocar, vem curar, vem libertar. É possível que haja pessoas agora que está neste culto e ela está com uma dor, com uma enfermidade, ela está com uma perturbação, amarrada, presa, acorrentada. Eu me levanto agora em favor dela e eu digo: doença, dor, enfermidade, mal, vai embora, saia, desapareça agora, em nome de Jesus Cristo. E que a presença poderosa, bendita do Espírito Santo seja sobre esta vida, seja sobre esta casa. Pai, eu te clamo agora pela cidade de Florianópolis, pelo estado de Santa Catarina, pelo Brasil. Vem sobre as autoridades, direciona essa nação. O Brasil é teu, essa nação é tua, essa nação é dirigida pelo Senhor, Pai querido. E eu declaro as tuas bênçãos sobre todas as autoridades constituídas desta nação, sobre as autoridades constituídas sobre as nossas vidas e também sobre a nossa liderança. Que a tua bênção seja sobre todos agora, em nome de Jesus. E você diga amém. Graças a Deus, graças a Deus. Sejam bem-vindos ao culto de celebração da Paz Church Florianópolis. É tão gostoso, é tão bom celebrar, é tão bom festejar. E hoje nós estamos num culto especial, um culto com muita alegria do Espírito Santo, da presença de Deus. Então vem fazer parte, vem, participa mesmo, não deixa só aí o aparelho ligado e vai fazendo outras coisas. Não, para tudo, vamos cultuar, vamos celebrar. Eu gostaria de te ver envolvido, recebendo a palavra, participando desse culto. É o que eu te chamo agora, em nome de Jesus. Então você que está pela primeira, ou pela segunda, ou pela terceira vez participando desse culto online, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Nós amamos ter você aqui. E você que já é de casa, você já sabe, pode ficar muito à vontade, pode abrir a geladeira, pode pegar o que você quiser, figuradamente eu estou falando. Se sinta em casa no culto da Paz Church Florianópolis. Você é muito bem-vindo. E falar em muito bem-vindo, eu quero agora chamar a nossa agenda da paz. Oi gente, tudo bem? Vim aqui falar para vocês da nossa agenda do mês de maio. E neste sábado, dia 8, teremos o Mulheres da Paz, um evento homenageado às mães aqui da igreja. Você que tem a sua mãezinha, convide ela para estar participando e não ficar de fora desse evento. E no dia 9, domingo, será um culto especial também para homenagear as mamães. Não fique de fora, você mãe, minha mãe, todas as mães que estão me assistindo agora. E você que está me assistindo, convide a sua mãe para ela não ficar de fora deste evento. Belezinha? Temos também dia 22, em nome de Jesus, o pastor será super recuperado e muito bem de saúde. Teremos o Café com o Pastor. Caso ocorra alguma modificação, a gente vai estar lançando para vocês também. Mas em nome de Jesus, teremos sim, dia 22, o Café com o Pastor. Para você que está adentrando da igreja, vamos ter um momento bem top com o pastor. Belezinha? Dia 29, teremos o Difla em Itajaí. Estaremos fazendo uma caravana, então você que quer participar,
Não fica de fora, entre em contato com os líderes para ver certinho como é que a gente vai estar indo. Belezinha? Também, lembrando vocês, dia 30 teremos nosso batismo. Você que nunca se batizou e tem interesse em se batizar, também entre em contato com os líderes para você se batizar. É um momento super top, maravilhoso de reconstrução, de uma nova aliança, de nascer de novo. É muito top. Belezinha? E lembrando vocês das nossas programações durante a semana. Toda terça-feira teremos nosso Tadel às 19h30, um treinamento avançado de líderes. Quarta-feira temos os nossos Life Groups. Se você não participa de um, corre que há tempo para você estar participando de um e não ficar de fora. Todo domingo teremos nossos 2 cultos, 3 na verdade, um online às 10 horas da manhã, o presencial também às 10 da manhã e o outro presencial às 19 horas da noite. Não fica de fora, segue a gente no YouTube, no Instagram e no Facebook, se você não segue ainda. Lá a gente vai estar sempre relembrando ou dizendo se houve alguma modificação na nossa agenda. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um bom culto, Deus abençoe a sua semana e a sua família. Tchau! Aleluia! Quantos recados legais, quantas coisas boas, quantas coisas poderosas estão acontecendo aqui na nossa igreja. Nós estamos tão empolgados. Como você já sabe, hoje nós estamos iniciando o nosso segundo culto de celebração. Então agora, anote aí, não é só mais às 10 da manhã, mas às 10 e às 19 horas, nós temos culto presencial aqui na Paz Church Florianópolis. Vem fazer parte dessa família, essa família te ama, é uma alegria receber você, ver você aqui, fazendo parte desta família. Pela transmissão online, é bom. Vem estar aqui, você vai ver que é melhor ainda, e qualquer informação que você precise, é só falar conosco através deste WhatsApp que está aqui no rodapé. Fale através desse WhatsApp conosco, tire dúvidas, o que você quiser nos perguntar, por favor, fique à vontade, nós teremos o prazer em te ajudar, em te orientar, para que você esteja muito bem aqui junto conosco. E eu quero falar sobre um assunto importante, que é bênção para a sua vida. Um momento muito importante desse culto é quando nós falamos acerca das contribuições, acerca do contribuir na obra do Senhor Jesus. Você sabe por que nós contribuímos? Tem pessoas que elas olham para nós até com um olhar de desprezo, de deboche. Tem pessoas que criticam, que zombam da gente, né? Porque nós contribuímos. Porque elas acham que contribuir é uma estratégia de um homem, de um pastor. Alguém convenceu aquela a estar doando dinheiro. E algumas até falam, eu não dou dinheiro para homens. Outros, com uma mentalidade tão equivocada, dizem que para nós, do tempo da graça, não precisamos contribuir. Na realidade, tudo isso não passa de estratégias malignas para impedir que a igreja avance, porque a igreja precisa dos recursos, são os recursos que você contribui que faz o avanço da igreja acontecer. Você sabia que a nossa igreja, a Paz Church, ela está coberta por uma missão chamada Paz International. Essa missão, nós também chamamos de Missão Paz, para ficar mais prático para você entender. Esta missão, ela atende muitas, centenas de comunidades nos ribeirinhos da Amazônia. Você sabia que a nossa igreja, a nossa missão, a Paz International, ela tem cerca de 100 barcos percorrendo os rios da Amazônia, levando alimento, levando filtro de água, levando assistência para essas pessoas, médicos, dentistas, e claro, a palavra de Deus. Como se faz isso sem recursos? Como se faz isso sem ter condições financeiras? Mas o que eu que contribuo na Paz Church Florianópolis, pastor Jairo, tem a ver com isso? Eu vou lhe explicar. Toda contribuição entregue na Paz Church Florianópolis, parte desta receita é enviada para a Paz International. Quando você contribui com seus dízimos, com as suas ofertas na Paz Church Florianópolis, em qualquer Paz Church do Brasil ou do mundo, parte dessa renda nós enviamos para esta missão, para que pessoas possam ser alcançadas. E a Paz International, ela também financia missionários pelo mundo afora, ela financia inícios de novas igrejas.
Então você está fazendo parte de algo tremendo, algo tremendo. Então por que nós contribuímos? Primeiro lugar, porque nós contribuímos, porque a Bíblia diz em Provérbios 3, versículo 9, que nós honramos a Deus com as nossas finanças. Está escrito: honre ao Senhor com suas rendas e com a melhor parte de tudo que você produz. Então a Bíblia diz: honre ao Senhor com as primícias da sua renda e com a melhor parte do que você produz. Então, ou seja, quando eu contribuo, eu estou honrando a Deus. Então é importante que eu honre a Deus. É tão bom honrar a Deus. E por que honra a Deus? Porque os recursos financia missionários, financia novas igrejas, financia assistência social, ajuda as pessoas. Então quem é contra a contribuição na igreja é contra a obra de Deus, é contra o avanço da obra de Deus. Então nós honramos a Deus. Mas sabe uma segunda razão por que também nós contribuímos na obra do Senhor? Porque lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, eu vou ler a parte B do versículo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, 30, diz assim: porque aos que me honram, honrarei. Deus dizendo: porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Então, em outras palavras, Deus honra aqueles que honram a Ele. Então, claro que eu quero ser honrado por Deus. Eu acredito que você também deseja tanto que Deus te honre e que Deus venha trazer todo o suprimento e toda a proteção e todo o cuidado sobre a sua vida. Então, quando nós honramos, nós somos honrados. Então, claro que quando honramos, nós estamos glorificando a Deus e amamos a Deus. E claro que nós também não estamos fazendo porque queremos algo em troca de Deus. Não, não, não. Nós fazemos porque amamos a Deus. E claro, a Bíblia diz que em recompensa Ele me honra. E é tão gostoso ser honrado por Deus. É tão gostoso. Como eu tenho testemunhos acerca dessa honra de Deus para a minha vida, para a minha família. É tão gostoso. Se você deseja, preste bem atenção, não é obrigado. Não é obrigado. Não é. Pelo contrário, você é livre. Você é livre. A Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Você é livre para contribuir na obra do Senhor. Se você deseja ser um dizimista desta igreja, eu faço questão que você entre em contato conosco, que você nos dê o seu nome para nós estarmos orando e cobrindo e direcionando você, né? E você pode estar utilizando os nossos métodos de contribuição, tá? E você também, não importa quem é você, se você deseja ofertar nesta obra, nós temos uma missão em Santa Catarina, plantar uma igreja em cada cidade desse estado, é nossa missão, e nós faremos isso em nome de Jesus. Se você quer fazer parte disso, vem fazer parte, vem contribuir. Eu vou te colocar aqui na tela agora, pedir para a nossa produção colocar na tela os dados para você contribuir. Então está aí, dados para você fazer uma transferência bancária, ou se você quiser usar essa chave Pix, que é um modo mais prático, mais rápido, é apenas digitar aí o nosso CNPJ, que está aqui na sua tela, o nosso CNPJ, e você faz uma transferência Pix, e mande o comprovante, o seu nome, pelo WhatsApp, tá? Também vai estar junto o WhatsApp, e você manda o comprovante para podermos identificar que a sua contribuição e estarmos cobrindo você com as nossas orações. Então, eu vou dar aí 1 minuto para você pegar esses dados e você contribuir com alegria na obra do Senhor. Mas antes de eu te dar esse 1 minuto, deixa eu orar pelas suas contribuições, deixa eu orar por sua vida. Pai, eu estou declarando agora as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada contribuinte desta igreja, Pai. Eles estão financiando a Tua obra, então traga bênçãos sem medidas, enriqueça eles em toda a graça, que eles sejam enriquecidos em tudo, que a Tua graça seja abundante sobre a vida deles, que eles cresçam, prosperem, sejam abençoados em tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.
Aleluia! Você já cantou, já dançou, já recebeu a nossa agenda, já contribuiu, só tem algo agora que está faltando para fechar esse culto com chave de ouro e você ser muito direcionado pela palavra de Deus. Vamos receber então a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia, graça e paz, tudo bem, queridos? Diga assim: em Cristo e com Cristo eu sou mais que vencedor. É importante lembrar de tudo aquilo que nós somos e daquilo que nós temos em Cristo Jesus, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Ontem nós tivemos em um treinamento aqui de liderança, esse lugar que estava lotado, mais de 100 pessoas, das 3 igrejas aqui do estado. Fiquei muito animado. Eu sei que alguns de vocês estavam aqui, e isso só mostra que a igreja do Senhor está viva e atuante aqui no planeta e aqui no estado de Santa Catarina. E eu estou acompanhado com a minha namorada, né? Nós vamos casar, eu acho que ano que vem. Tivemos um tempo muito gostoso aqui conhecendo o estado. Santa Catarina é um lugar assim que Deus, né, caprichou, né? E eu estou muito feliz de conhecer mais e mais. Dessa vez nós fomos um pouquinho mais para o sul do que a gente já tinha ido de carro. E cada lugar, realmente vocês são privilegiados, né, de desfrutar de tudo isso aqui. Eu tinha plano ontem de explicar para o povo que veio para o treinamento sobre a importância de ler esse livro aqui que eu escrevi. Quem ainda não leu, né, eu sugiro. Por que eu insisto que você que ainda não leu, leia? Porque eu tenho ficado assim muito feliz com o resultado na vida de pessoas que contam para mim o que aconteceu na vida deles depois que eles leram esse livro. É um negócio assim bem libertador. E uma das razões que liberta é porque todos nós, de alguma forma ou outra, sem sabermos, estamos permitindo que o diabo limite o nosso potencial. E às vezes a gente não se dá conta de quanto potencial tem dentro de nós, mas a culpa, a prisão com algum tipo de vício está atrapalhando a gente ser tudo aquilo que Deus planejou para a gente ser. E eu abro muito o meu coração, porque eu conto muito as minhas experiências aqui. Eu não falo de alguém que eu vi, eu falo de mim, como foi que Deus me deu vitória sobre áreas da minha vida, sobre a transparência. Eu sei que esse livro não parece ser indicado nesse tempo da pandemia, porque diz assim: transparência, a nobre decisão de viver sem máscaras. Mas essa máscara não é a de TNT que você está usando, não, estou brincando. É a de máscaras de uma vida dupla, né? Então, se você quiser, nós estamos com esse livro ali, eu sugiro, estamos com um preço bem especial para vocês que estão aqui nesse culto. E vou falar também um pouquinho sobre isso aqui durante a ministração. Eu queria também dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, só lamentando a ausência do pastor Jairo, né, da pastora Soraya, por causa da necessidade de ficar resguardado. A gente nem queria que ele viesse mesmo, né? Então, mas estamos... Eu nem pude vê-lo, o plano era passar bom tempo com eles, conversando, sonhando juntos, mas não deu certo. Da próxima vez, aí tem mais uma razão para voltar. Eu vou voltar porque daquela vez não deu certo, né? Mas, gente, o que eu quero falar com você hoje antes também quero dizer que estou muito feliz com o pastor Daniel Alencar, meu amigo. Daqui a pouco ele vai cantar uma mudinha aqui para nós, né? Daqui a pouco ele vai ministrar o Senhor, e ele, quando ministra, derrama sempre muita graça de Deus. Então, se prepare, porque nós vamos terminar esse culto com uma adoração muito intensa para o Senhor. Eu sei que o culto aqui vai até meio-dia, 1h, né? Mais ou menos. Então, essa é a única igreja que tem um culto demorado, é aqui, né?
Eu não quero me deter, demorar muito na mensagem, mas eu creio que o que Deus colocou no meu coração vai te ajudar. Nós estamos vivendo um tempo onde parece que tudo coopera para nós estarmos com uma, digamos assim, uma condição emocional para baixo. É um parente que está doente, é um parente, né, que a gente teve que se despedir, né, um conhecido, um amigo. São poucos que nesse momento não falam: rapaz, perdi um amigo, perdi um primo, perdi um parente, alguém da família, uma mãe, enfim. E olha, perder parentes é um negócio assim inexplicável, as emoções, né? E alguns desempregados, a situação financeira, enfim, eu poderia listar um monte de motivos e de razões e de circunstâncias que estão cooperando e que estão trabalhando na contramão para a gente continuar vivendo uma vida com entusiasmo, com fé, com ousadia. E o tema que a gente vai conversar hoje é: coloque mais entusiasmo na sua vida. Porque eu creio que isso não somente é necessário, um comportamento necessário, mas isso glorifica a Deus. Por que todas as vezes que você lê a Bíblia, você vai ver que ela insiste em dizer que o nosso comportamento no meio da tribulação tem de bom ânimo. Aí você vai para outro livro, está lá Tiago, se tem de motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. A Bíblia diz lá em outro lugar: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, em todo o tempo. A gente vai para outro livro, a gente vê Abacuque dizendo assim: ainda que não tenha uva, ainda que não tenha nada para colher, ainda que não tenha gado no curral, todavia eu me alegrarei. Então, ter uma atitude de louvor, uma atitude de celebração, de alegria, viver entusiasmado, motivado, para cima, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, não é algo que é pecado, pelo contrário. Não é algo que, isso aí é o pessoal aí da psicologia que está ensinando para a gente ter pensamento positivo. Não. Isso é princípio do reino de Deus. Isso é princípio da palavra de Deus. Vocês estão comigo? Não é algo assim, se der. Não, Deus está falando: alegrai-vos. Mais uma vez eu digo: alegrai-vos. E é incrível, né? Como a Bíblia está cheia de ensinos, de versículos que falam que nós devemos ter essa atitude. Assim como a Bíblia fala que nós devemos orar, que nós devemos dizimar, que nós devemos amar os nossos inimigos, assim como a Bíblia diz um monte de coisa que são comportamentos pertinentes à vida cristã, a Bíblia entra nessa área do meu estado emocional, de como eu devo me comportar em meio a dificuldades. Pastor, é pecado chorar? Não, pelo contrário, a Bíblia diz: chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Jesus chorou. Nós não estamos falando de chorar, de sentir saudade, não estamos falando de que perder um emprego não é uma coisa difícil. Nós estamos falando de qual deve ser a nossa atitude, o nosso comportamento em meio a essas crises, a esses embates da vida. Ontem, no treinamento, eu trouxe uma palavra sobre exatamente isso, o ministério, né? O apóstolo Paulo fala de circunstâncias que parecia que iam vencê-lo, mas ele fala: não vou me render. E Romanos 12, 11 diz assim a palavra de Deus. Romanos 12, 11 diz assim: nunca lhes falte o zelo,
sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Em outra tradução diz: sejam zelosos, sejam intrépidos, servindo ao Senhor. Esse fervor, se você for no original, pegar essa palavra no original, ele é uma palavra porque vocês sabem que no grego, muitas vezes a palavra também, ela é uma imagem, né? Um conceito de imagem. E a ideia ali é aquela água fervendo numa panela, borbulhando, aquela coisa cheia de vida, cheia de entusiasmo, cheio de erupção, digamos assim. Ela está fervendo. E a Bíblia está dizendo que nós temos que ser assim. Não aquela água parada, cheia de limo, aquela coisa assim, entendeu? Não. A Bíblia diz que é para nós sermos uma água fervente, para nós sermos fervorosos, servindo ao Senhor. Que a nossa fé, que o nosso zelo nunca falte. E a Bíblia está dizendo nunca falte. Você sabe o que quer dizer nunca? É nunca. Nunca falte o zelo. Sejam fervorosos de espírito. Há um outro texto em 1 Coríntios 15, 58 que diz assim, eu gosto desse texto, diz: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então a palavra de Deus nos chama para termos e adotarmos esse comportamento na nossa estrada, na nossa caminhada com Deus, na nossa história de vida. Jesus não estava sendo inconsequente, incoerente, quando ele disse: tenha de bom ânimo. No mundo vocês vão passar por desafios, por tribulação, por dor, mas tenha de bom ânimo. Essa palavra bom ânimo é entusiasmo. A palavra entusiasmos, ela se deriva do grego, que significa ter um Deus interior, né? Está possuído por Deus, né? Então a palavra entusiasmo quer dizer isso, estar cheio de Deus. É uma palavra, eu nem sabia que eu tinha mandado isso para vocês. Que bom, eu pensei que eu não tinha mandado isso, mas foi, né? Que bom. Então é muito legal isso, porque a hora que a gente mais parece com Deus, a hora que a gente mais parece, que a gente reflete o caráter, o comportamento e o coração de Deus, é quando nós estamos entusiasmados. Eu gosto da Bíblia quando ela diz assim, que Deus ri-se dos seus inimigos. Deus ri dos seus inimigos. Deus ri e debocha da oposição, da crise. E a Bíblia diz que quando nós estamos cheios de Deus, entusiasmados, cheios da presença de Deus, é o que nós vamos fazer também, pelo poder dele, não pelo nosso poder, mas pelo poder dele. Você fala: pastor, eu não dou conta, pastor, é muito difícil. Eu entendo. Se você for fazer na força do braço, se você for fazer a partir da sua própria energia, da sua própria emoção, você não consegue. Por isso que Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém, igreja? Pode falar, tá? Mesmo com máscara, pode dizer amém. Glória a Deus. Tá certo? Isso é muito importante. Agora, e o fato é que por onde eu passo, eu encontro pessoas, dois tipos de pessoas. Os que são entusiasmados, parece por natureza, e os que são desanimados por natureza. Você deve conhecer, sabe aquelas pessoas que você encontra com elas, que até quando não tinha pandemia, elas já eram assim, pambadas, cara de cavalo, comprida, assim.
elas são tristes, é um desânimo crônico. Isso não reflete. Até o mundo, quando ele olha para uma pessoa e vê ela assim alegre, entusiasmada, ele vê aquilo como algo positivo. Mas se ele olha para alguém e o cara está lá, assim, a coisa está preta, está difícil, aquilo, o povo do mundo que nem tem Deus olha e fala, aquilo não é bom não. E a gente pode estar dando bom ou mau testemunho aí pelo shopping, pelo emprego, pela rua, pela vizinhança. Quando seus vizinhos, seus parentes olham para você, eles pensam assim, que crente maravilhoso é esse? Que entusiasmo é esse? Né? Olha como ele é, apesar das circunstâncias. Ou você é aquele tipo de gente que fala assim, que passa uma mensagem de, rapaz, e olha que ele é crente, né? Nem parece, né? Como que você é? Como que está a sua chama, o seu fervor? Você serve a Deus com fervor? As pessoas percebem isso a você? 2 tipos de crentes, os motivados e os desmotivados. E quando eu encontro pessoas assim desmotivadas, eu fico pensando, Senhor, tem que ser assim? Não, eu cheguei à conclusão que não. E eu sei que a gente se esconde atrás de um monte de desculpas. Pastor, é porque eu já sofri muito na vida. Quem que não sofreu? Todo mundo já sofreu. Pastor, é porque é o meu temperamento. Eu sou assim mesmo, sabe? Devagar, quase parando. E são desculpas esfarrapadas, porque Jesus, quando ele entra, o Espírito Santo, quando ele entra, um dos frutos dele é a alegria. Amém? Ele entra, não importa qual é seu temperamento, você pode ser um fleumático, mas quando o Espírito Santo entra, meu irmão, ele transforma um fleumático num homem, numa mulher fervorosa de espírito. Vocês estão comigo? Eu cheguei à conclusão que a maneira como eu encaro a vida, a maneira como eu encaro as circunstâncias, é uma questão de escolha. Nós podemos escolher. Nós não podemos ser escravos daquele pensamento de que eu não posso fazer nada sobre esses sentimentos, pastor. Eu não posso fazer nada. É como se fosse assim, eu sou impotente, eu sou escravo desses sentimentos. Não, eu acredito que Deus nos deu o poder da escolha, o livre-arbítrio, o poder de tomar decisão, o poder de escolher como eu reajo, como eu me comporto, como eu falo, como eu lido com essas circunstâncias. Olha que coisa poderosa. Você tem o poder, você tem a liberdade, você tem condições de, no poder do Espírito Santo, fazer escolhas sobre como eu lido com as circunstâncias difíceis. Olha que coisa poderosa. Pensa num cara que sofreu, que apanhou, que foi preso, que foi desprezado, foi traído, né? Foi abandonado. É Paulo. A gente, quando eu uso o exemplo de Jesus, eu sei que as pessoas falam, mas ele era Deus. Era Deus. Sabe como é que é, né? Jesus era diferenciado, nunca pecou. Mas pensa num Paulo, um apóstolo Paulo, que é um homem igual eu e você, como diz a Bíblia sobre Elias, com os mesmos sentimentos. Pensa num cara que apanhou mais do que saco de boxe, apedrejado, desprezado. Tem uma carta lá que alista um monte de coisa que aconteceu ruim com ele. Ficou no meio do mar, naufrágio, ele foi traído por amigos, abandonado por obreiros, discípulos, apanhou de sair sangue na costa, foi jogado na prisão, e mesmo assim o cara estava lá louvando, se alegrando. Por quê? Porque é possível, porque é uma questão de escolha.
que é uma atitude que eu posso optar, é uma alternativa que eu posso apertar aquele botão. Porque se a gente pensar, não dá, pastor, sabe, quando vem não dá, claro que dá. Por isso que nós temos que lembrar do que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos ensina qual deve ser a nossa atitude diante de cada dia que surge na nossa vida. Salmo 118, 24 diz assim: olha qual é a atitude que a gente deve ter quando o novo dia chega. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Amém? Esse é o dia que o Senhor nos fez. Tem outra tradução que diz assim: este dia foi especialmente preparado pelo Senhor, vamos alegrar dele, festejar. Tem outra tradução que diz: esse é o dia maravilhoso que o Senhor fez, alegremos-nos e cantemos nele. Isso aqui é uma escolha. Amém, queridos? Cada dia deve ser celebrado com alegria. Estamos vivos, há oportunidade, esperança, a chave pode virar e Deus vai fazer grandes coisas. Então vamos lá. Nós temos aprendido e vamos continuar falando sobre o seguinte. Primeiro, entusiasmo é uma condição exigida para experimentarmos êxito e avançarmos em Deus. Por que eu preciso? Pastor, eu preciso ser assim só para inglês ver? Só para mostrar que eu sou um bom crente? Só para dar um bom testemunho? Não, é porque o entusiasmo é uma condição necessária, exigida, para nós experimentarmos êxitos e avançarmos em Deus. Pode prestar atenção como as pessoas que são entusiasmadas, motivadas, são as pessoas que mais progridem, que mais crescem, que mais avançam. São pessoas que encaram a vida com uma posição de fé, de esperança, de ânimo. Precisamos estar motivados e entusiasmados para cumprirmos o propósito profético de Deus e assim glorificarmos a Deus com a nossa vida. Muitas pessoas não se tornam e não fazem aquilo que Deus projetou, planejou para elas fazerem e serem. Por quê? Porque elas não entendem que isso aqui é uma exigência, que isso aqui é importante. Eu já cheguei à conclusão que o entusiasmo é um critério primordial para Deus usar alguém. A hora que eu vejo Deus assim, pegando firme com o profeta, é quando o profeta está desanimado dentro da caverna, querendo morrer. Como disse o profeta Elias. E o profeta Elias, ele é uma piada, né? Porque quando ele soube que Jezabel queria matá-lo, o que ele fez? Fugiu e rápido. E aí ele estava lá na caverna, escondido, deprimido, e aí ele ora: eu queria morrer, Senhor. Então, por que fugiu da Jezabel? Era só ficar lá, que ela cuidava do serviço. Mas o entusiasmo é um critério. Eu cheguei à conclusão que realmente Deus não usa pessoas que está todo o tempo assim: ó vida, ó sorte, ó vida, ó sorte. Deus não usa. Imagina se ele levanta um cara com essas condições, com esse perfil, para ser o líder de uma igreja. Daqui a pouco todos os membros estão também assim: ó vida, ó sorte. Veja alguns exemplos que Deus teve que primeiro lhe dar o nível de entusiasmo do cara para poder começar a usá-lo. Josué, que ia ser o substituto de Moisés, diz assim a palavra de Deus. A primeira coisa que Deus teve que lidar com Josué foi essa questão. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo
Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés eu daria a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca abandonarei. Aí o versículo 6. Agora, pelo amor de Deus, né? Ser forte e corajoso. Porque Deus já tinha dado promessa. Deus já tinha falado com ele. Deus já tinha... E repete, eu vou estar contigo. Eu vou realizar os milagres. Eu não vou te deixar. E todos nós aqui estamos cheios de promessas. A gente abre a Bíblia, o que mais tem é promessa? Promessa. Diz que tem mais de 8.000 promessas. 8.000 promessas que você pode usar, que Deus fez para você, para mim. Agora o que Ele está esperando é que você seja forte e corajoso. Desde moleza. Que se levante, que tome posse. E é muito interessante. Verso 6 diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Verso 7, parece um disco furado. Somente seja forte e muito corajoso. Seja entusiasmado. Tenha ousadia. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Verso 8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Versículo 9, não fui eu que lhe ordenei, não é um pedido, não é uma alternativa, é uma ordem. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Amém, queridos? É uma ordem. E eu vim aqui para dizer para você: seja forte, meu irmão. Seja forte, minha irmã. Seja corajosa, minha irmã. Seja ousada, minha irmã, porque o Senhor é contigo. Não importa as circunstâncias que você está vivendo na área emocional, relacional, financeira, a saúde física, nós precisamos adotar essa postura. Isso aqui, como eu disse, é a condição exigida para nós experimentarmos êxito e avançarmos em Deus. No caso de Josué, Deus estava dizendo: seja forte e corajoso para que tudo vá bem. Senão, meu irmão, você com atitude de desânimo vai atrair derrota para a sua vida. Quer que as coisas dê certo? Quer que a vida seja um sucesso? Você quer vencer suas batalhas? Você quer que as coisas dê certo para você? Que tudo te vá bem? Então aqui está o segredo. Adote uma postura de valentia. Eu já falei de Elias. É outro que Deus teve que animá-lo para poder ele cumprir o propósito que Deus tinha. Deus tem um propósito profético para cada um de nós. E isso é uma condição necessária para isso acontecer. Então eu lembro disso quando bate o desânimo, quando vem aquele sentimento do inferno, aquela coisa, eu lembro. Eu não preciso ser escravo disso. Eu posso ter uma atitude diferente, uma postura diferente, porque eu tenho aprendido que o que importa não é o que fizeram comigo, não são as circunstâncias que a vida impõe sobre mim. O que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo. É isso que faz a diferença. É como eu lido, qual a resposta, qual a forma que eu encaro essas circunstâncias. Timóteo foi outro que Deus falou para ele, cara, usando Paulo. Olha o que ele disse em Timóteo, 2 Timóteo 1, 6, 7, diz: por essa razão
torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É como se Paulo tivesse: vamos, Timóteo, para de moleza, rapaz. Você está ungido, você recebeu um dom, reage. O espírito está dentro de você, não é um espírito de medo, de covardia, é um espírito de poder. Agora, por que será que Paulo teve que falar isso para Timóteo? Uma, porque eu creio que o Espírito Santo inspirou. Outra, porque eu acho que Paulo conhecia um pouquinho Timóteo. Eu acho que Timóteo estava precisando ouvir essas coisas. Ninguém vai dizer assim: ó, irmão, vai tomar banho, se a gente não sentir que precisa. Timóteo, Paulo não ia falar para ele sobre essas coisas se ele não estivesse sentindo que precisava. É impossível Deus usar homens desmotivados. Anota isso. É impossível Deus usar pessoas desmotivadas. É impossível. Você vê que antes de Deus começar a usar alguém, Ele chega e trata isso. Ele chega e vamos, põe o dedo na ferida. Vamos resolver isso aqui. Porque Deus não conta com desanimados no seu exército. A primeira ação de Deus, quando quer usar alguém, é garantir que a motivação dele esteja alta. Essa é a primeira providência. Agora, pastor, às vezes eu tenho dúvida se eu estou ou eu não estou. Se eu estou precisando de mais entusiasmo. Então vamos olhar alguns sintomas de que estamos desmotivados. Isso daqui não quer dizer que, se você tem esses sintomas, é garantia plena. Mas, geralmente, os desmotivados estão com alguns desses sintomas. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. A falta de entusiasmo, de motivação, ela é fruto de várias coisas. Pode ser espiritual, só Satanás mesmo, colocando sentimentos e te empurrando para baixo, fazendo você acreditar, tentando fazer você acreditar em mentiras sobre você, sofismas sobre seu potencial, quem é você, sua identidade. Pode ser que o diabo está colocando culpa, pode ser que sejam realmente reações fisiológicas, hormonais, né? E aí, nesse caso, tem que tomar providências, né? Porque muitas vezes os hormônios fazem a gente sentir realmente. Existe dentro de nós hormônios, substâncias que são responsáveis pela alegria. Quando aquilo baixa dentro de nós, aí a alegria baixa também. Então vai lá, toma uns 2 comprimidos de negócio, que aí você volta a ficar alegre de novo. Cuide-se, né? Existem outros fatores circunstanciais, enfim. Eu não vou entrar no mérito, porque eu não sou nem psicólogo, nem psicanalista, nem nada disso. Mas eu quero só que você saiba de alguns sintomas, de algumas evidências que podem apontar que você ou está à beira ou está desanimado, desmotivado. Cansaço, né? Acorda de manhã, já acorda de manhã com vontade de começar a dormir. A exaustão emocional, tristeza, né? Tristeza sem causa. Às vezes a pessoa está ali, está tudo bem, mas de repente bate uma saudade, ouve uma música do Roberto Carlos, daqui a pouco está chorando, não sabe explicar. Mas o que foi? Perdeu algum dinheiro? Não. Namorado deixou? Não. Está tudo bem em casa? Tá. E por que está triste? É um sintoma. Autoimagem negativa, você se sente um fracasso o tempo todo. Você não consegue pensar bem de você mesmo. Enquanto tem uns que estão toda hora se achando, eu sou o cara, não é igual o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Tem outros que estão se sentindo mais horrível, mais insignificante, como diz o pessoal. O cara estava se sentindo o cocô da mosca aidética que pousou no catarro do bandido canceroso. Esse é o estado mais baixo
de autoestima. Já falei sobre excesso de sono, tendência de se afastar das pessoas, prefere estar sozinho, incomoda-se com visita. Quando alguém fala, estou passando na tua casa. Ele quer a solidão. Outra, vontade de desistir de tudo. Quer parar de estudar, quer parar disso, quer parar. A única coisa que não tem vontade de parar é de pecar. Mas quer parar de tudo. Incerteza sobre o seu chamado, o que deve fazer da vida, para que eu existo. Gente, o que eu estou falando aqui pode salvar vidas. O governo não divulga, é proibido um governo, tanto estadual, municipal como federal, divulgar número de mortes de suicídio. É proibido, porque eles não podem, porque senão incentiva mais. Você vê que nem no Japão divulgam, em lugar nenhum divulga. Mas o Japão é um dos recordistas, né? Mas você não faz ideia de quantos brasileiros estão se suicidando no Brasil inteiro. São muitos, por falta de ouvir, de entender isso que eu estou compartilhando. Dúvida se vale a pena tudo que você está fazendo, desconfiança das motivações das pessoas, inclusive da sua liderança. Pessoas que estão assim, estão toda hora assim, julgando, ele queria me prejudicar, ele estava querendo puxar meu tapete. A pessoa, o líder, o discipulador, ele só falou aquilo porque ele está achando isso de mim, desconfiando da motivação das pessoas, achando que está todo mundo conspirando contra ele, que ninguém gosta dele. São sentimentos. Dúvida sobre a sua capacidade de realizar o trabalho, se acha um zero à esquerda. Perda de autoconfiança, não confia em si mesmo. Ira. Muitas vezes picos de ira, e você não sabe explicar por que você está assim, tão nervoso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu posso te garantir que não é a vontade de Deus você se permitir, porque de novo, é você que permite. É hormonal, mas é você que está permitindo, vai no médico, vai no psicólogo, vai. É o diabo, é você que está permitindo o diabo montar a barraca dele aí no seu território. É você que está permitindo. Espiritual, então, irmão, vai, chama o pastor Tiago, diz, põe a mão na minha cabeça e expulsa esse encosto da minha vida. Faz alguma coisa. Eu costumo dizer, é incrível, que quando o nosso dente dói, a gente tem a coragem de sair de casa e ir lá no dentista, a gente marca e vai. A gente vai. Mas quando é espiritual, a gente fica em casa. Ninguém veio me ver. Ninguém ligou para mim. Ninguém me ama nessa igreja. Por que você não faz a mesma coisa, irmão? A Bíblia diz, está alguém doente? Chame os presbíteros. É você que chama. Presbítero não tem bola de cristal. Está sentindo sozinha, está precisando conversar com alguém, faz igual você faz com o dentista, vá atrás, está doendo, não é aqui, é a mesma coisa. Procura alguém que pode te ajudar, porque isso faz a diferença sim. Eu já perdi as contas de algumas vezes que eu estava sentindo tentado, desanimado, com os pensamentos soviéticos, umas emoções, não sabia se era hormônio ou se era demônio. Eu chamei a minha esposa, eu falei, amor, ora por mim, eu estou sentindo assim, eu estou com esses pensamentos, essas tentações, essa lascívia. Aí ela chegava e colocava a mão, aí é que ela ficava com raiva mesmo. Meu marido não, rapaz, ela orava, ela tem um dom de libertação, não é da Universal, mas ela é. Rapaz, eu saí daqui da frente da câmera. Rapaz, falou para mim não sair. Me perdoe, irmãos que estão assistindo aí. Aí o que acontece? Ela me ajuda. Porque a Bíblia diz, se nós andarmos uns com os outros
Se um cai, o outro levanta. Não ande sozinho, o diabo quer isso. Por isso que a primeira coisa que as pessoas que estão com esse sentimento elas fazem, elas se isolam. Não vai mais para a igreja, não vai mais para o life group, não vai mais para o discipulado, não vai mais, não quer mais. Por isso que o diabo coloca, desconfia deles, eles querem teu mal, eles estão tramando contra ti, eles estão pisando, puxando teu tapete, eles não te amam. Por que ele trabalha essas mentiras, esse sofisma? Para você se afastar das pessoas que podem ser a fonte de ajuda para você. Vocês estão comigo? Outra coisa, verdade sobre o poder do entusiasmo. O poder do entusiasmo. Eu aprendi algumas verdades sobre entusiasmo e motivação que gostaria de compartilhar com vocês agora. Há um poder. Olha só. A primeira coisa que eu aprendi sobre entusiasmo: os mais entusiasmados realizam mais. Os mais entusiasmados realizam mais. Isso se aplica a tudo na vida, tudo. O entusiasmo é um dos grandes segredos para qualquer pessoa lograr êxitos nos seus empreendimentos. Rapaz, quando eu vejo alguém assim, rapaz, pastor, por que isso? Eu vou colocar, eu vou abrir e tal, olha, eu já tenho esse plano, esse projeto. Rapaz, esse cara, esse daí vai longe. Quando você começa com alguém, fala, pastor, não dá, tá difícil, tal. O cara sai procurando dificuldade. Tem essa, tem aquela. O entusiasmado sai procurando oportunidade. Rapaz, olha aquela ali, olha aquela oportunidade. E se eu vender aquilo, rapaz, eu vou bamburrar. E depois, o cara está aqui, entusiasmado, pensa. Ele tem ideias. O entusiasmo é um dos grandes segredos para qualquer pessoa lograr êxito. O seu nível de entusiasmo vai determinar até onde você vai chegar. Acredite nisso. O seu nível de entusiasmo vai determinar. Cara, é determinante. É incrível, mas é determinante. Outra coisa, pessoas entusiasmadas superam as pessoas mais inteligentes. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar com um entusiasmado meio burrinho do que com um sabichão desanimado. É verdade. Porque é o seguinte, o entusiasmado, você pode falar, senta aí, cara, que eu vou te ensinar o caminho das pedras. Faz isso, passo 1, passo 12 e tal, e a gente transforma o entusiasmado e passa o conhecimento para ele. Agora, põe um desanimado na cadeira, cheio de conhecimento, o que você vai fazer com o cara? Então, eu prefiro o entusiasmo ao invés da inteligência. Tudo na vida é assim, a empolgação é superior ao conhecimento. Tem muitas pessoas com doutorados que estão passando necessidade financeira, e às vezes o cara que só tem a 4ª série está ganhando dinheiro aí. Porque o cara, meu irmão, com ele não tem tempo ruim, é para vender água, ele vende água. É para vender avião caindo, ele vende. Entendeu? O entusiasmo faz a diferença. É mais fácil ensinar uma pessoa empolgada, que não tem tanto conhecimento, do que empolgar um profundo conhecedor, porém desanimado. Como eu já disse, eu prefiro um cavalo selvagem vivo do que um manso e treinado morto. Um cavalo selvagem, meu irmão, entendeu? Ele é arregaçado. Agora o manso fala, isso aqui já está treinado, pastor. Mas está morto. Outra coisa que eu aprendi sobre o poder do entusiasmo: o entusiasmo atrai o sucesso. Assim como você pega um imã e coloca perto aqui de uma agulha, alguma coisa, você encosta assim, aí a agulha, alfinete, pula no imã. O entusiasmo, ele atrai o sucesso. Pensa nisso. Outra coisa, o entusiasmo e o desânimo contagiam. Isso é um fato. E aí o que eu quero dizer com isso? Tome cuidado com quem você anda. Porque a Bíblia diz assim, quem anda com sábio se tornará sábio.
E eu quero colocar outra versão nesse versículo. Quem anda com entusiasmado se torna entusiasmado. E quem anda com desanimado se torna desanimado. Quando Jesus morreu, todos eles ficaram assim. Pedro tinha terminado de negar Jesus, estava mais para baixo do que apartamento de minhoca. Desanimado. E aí o que Pedro fez? Estava tão desanimado que ele disse assim: eu vou pescar. E os que estavam perto dele, o João, o André, todos os outros, falaram o quê? Nós vamos contigo. Desiludidos. Nosso líder morreu, acabou. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia? Pescar. Deixa eu te dizer uma coisa. O entusiasmo e o desânimo contagiam. Ande com pessoas entusiasmadas. E como você vai ficar, depende de com quem você anda. Todos vocês conhecem o nosso líder, o pastor Eibe. Rapaz, não tem como ficar triste, desanimado perto dele. Não tem como. E eu vejo isso como um privilégio para mim, que eu estou ali, e agora a gente está morando no mesmo prédio. É muito interessante, porque a Marileia e a pastora Andréia, elas ficam mandando coisas uma para a outra. Ah, tem um negócio aí, tem um bolo, tem não sei o que e tal. Aí o que elas fazem? Elas interfonam uma para a outra, e põem no elevador e apertam o número do apartamento. Eu fico imaginando pessoas que entram no elevador e vê aquele negócio lá, aquele bolo. Será que é um despacho aqui dentro do elevador? É bom estar perto de pessoas entusiasmadas. Escolhe, meu irmão. Eu sou assim, eu olho para uma pessoa, aquela pessoa está ali, com cara de cavalo, mais triste. Ô irmão, Pai Senhor, momento sem conexão. Porque, rapaz, senão passa. É que nem o vírus passa, irmão. Anda com gente empolgada. Anda com gente para cima, amém? Neemias é um exemplo. Leia o livro de Neemias. Ele é um exemplo de alguém entusiasmado. Tudo derrotado, o caos, a cidade, muro queimado, derrubado. E ele chega lá com uma gana, com uma vontade. E ele reúne a galera, passa a visão. É considerado um dos maiores feitos dentro da Bíblia. Eles reconstruírem aquele muro em 52 dias. E ele fez isso com alguns camponeses, gente pobre, que tinha ficado, que Nabucodonosor e os outros não quiseram levar, que nem prestava. Fica aí. Não vou gastar a força do cavalo para levar vocês, não. E aí o que acontece? Ele chega, reúne aquela turma que aparentemente, né, o pessoal chamaria lá no chave de gentalha, e ele vem e reúne todo mundo, meu irmão, e motiva. Um líder motivado, uma pessoa motivada faz proezas e influencia outras pessoas. E, para a gente terminar a nossa conversa hoje, para ninguém pensar que a gente vai até meio-dia mesmo, o que fazer para nunca perder o entusiasmo? O que fazer para pôr mais entusiasmo na sua vida? Primeiro, cultive diariamente o hábito de uma boa devocional com o Senhor. Muitos crentes estão desanimados porque pararam de ir para o quarto da intimidade com Deus. Ontem eu falei aqui sobre o crente ferro elétrico. O crente ferro elétrico é aquele que passa a semana toda frio. Aí, de repente, ele pega e está precisando, coloca lá na tomada para esquentar. Assim não funciona. Quando você anda com Deus, você é uma pessoa motivada. Outra coisa, descubra para que Deus te criou. Você quer viver entusiasmado? Descubra isso. Deus te criou para quê? E comece a ir naquela direção. Fala, eu vou ser e eu vou fazer o que Deus me criou para ser e para fazer.
E a outra coisa, mantenha uma vida de equilíbrio. É muito importante, sabe, você aprender a fazer o equilíbrio da vida. A vida não é só trabalho e não é só Netflix. A vida não é só correria. A vida requer as duas coisas. Eu lembro muitas vezes no ministério, às vezes a gente se envolve, daqui a pouco a família está ficando. A esposa está ficando. Não pode. A vida é trabalho e curtição, irmão. Trabalho e curtição. É Deus, ministério, servir as pessoas, curtir a família. Isso deixa a gente mais feliz. Uma vez, nós estávamos, o pastor estava em Santarém, ele marcou uma reunião com alguns pastores da cidade de Santarém. Quem conhece Santarém sabe que meia hora de Santarém tem um lugar chamado Alter do Chão, que são as praias mais lindas de rio, de água doce. E ele marcou em Alter do Chão aquela reunião de pastores. E você sabe que, para surpresa do pastor Ebe, alguns pastores chegaram lá assim, rapaz, que lugar, tirando foto e tal. O pastor Ebe falou: você nunca veio aqui? Não, nunca tinha vindo aqui. O cara já estava 3 anos, 2 anos em Santarém. Nunca tinha ido em Alter do Chão. Falta de equilíbrio na sua vida. Outra coisa, tenha pelo menos um amigo íntimo. Você precisa de alguém para conversar, de alguém para abrir o coração. Pastor, eu não tenho. Então desenvolve com a esposa, com o cônjuge. Mas você precisa ter alguém que se abra o coração e diz: ora por mim. Outra coisa, confesse seus pecados. Pensa numa coisa que drena você, que rouba seu entusiasmo. É pecado. Pecado, aquele que você não dá conta de vencer, aquele que você faz e esconde para ninguém saber. Você tem vergonha. Abra, só tem um jeito. Por isso você precisa ler esse livro, viu, irmão? Esse livro aqui vai te dar coragem, vai te dar o caminho das pedras, como confessar pecados que estão perturbando, pesos que estão impedindo de você correr, estão drenando você. Eu sempre falo, muitas vezes quando o vendedor está vendendo alguma coisa, ele fala: leva que você não vai se arrepender. Nesse livro eu sempre falo: leva que você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Leia livros de inspiração, mensagens de pregações, de encorajamento frequente. Eu gosto de ficar ouvindo pregação. Antes era fita cassete, agora é YouTube ou podcast. O nosso podcast da Igreja da Paz está aí, as pregações do pastor Ebe, tem as pregações de um tal de pastor Sabá Liberal, tem tudo lá. Você vai ouvindo, vai para o banheiro, vai dirigindo, entendeu? Vai ouvindo. Outra, resolva relacionamentos quebrados. Inimizade, rancor, ressentimento drenam nossas emoções. E, finalmente, pratique o princípio do sábado. Faça questão de ter um tempo para descansar, para pisar no mar, para deitar numa rede. Desacelere, irmão. Isso faz um bem medonho. Tire férias. Uma vez eu ouvi um cara falando assim: faz 5 anos que eu não tiro férias, como se fosse uma grande coisa. Eu falei: que triste. O próprio Jesus um dia chama seus discípulos para um lugar e disse: vamos nos retirar, porque estão trabalhando demais. Essas coisas fazem bem, e elas renovam sua força, e elas renovam o seu entusiasmo e a sua motivação. Amém? Eu quero te convidar para ficar em pé. Eu dei uma passadinha, vai dar uma passadinha, mas afinal de contas, não é todo domingo que você tem essa dupla aqui sertaneja, Sabá Liberal e Daniel Alencar. Então vamos adorar o Senhor. O Daniel, assim, quando ele sobe, o poder vem. Vamos passar uns 5 minutinhos, 10, se for preciso, adorando o Senhor. Faz tanto tempo que a gente não reunia presencial, então agora vamos aproveitar, né?
Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Obrigado porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Obrigado pela Tua palavra que nos renova, que nos encoraja, que traz graça, que traz unção, que muda nosso foco, que leva a gente para mais perto do Senhor. Continua ecoando essa palavra dentro do nosso espírito. Continua ecoando essa palavra dentro da nossa alma. Leva-nos mais perto de Ti. E queremos consagrar esse tempo que nós vamos Te adorar. Que a Tua glória enche a nossa vida. Eu quero declarar sobre a vida de cada irmão que está hoje precisando de um toque, do renovo do Senhor, da presença do Senhor. Eu quero declarar vida, poder, unção, ânimo, vitória sobre a sua vida. Cadeias quebrando, cadeia da angústia, da tristeza, da culpa. Em nome de Jesus, eu oro que o fogo e a unção do Senhor te renove nesta manhã. Em o nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor agora. Vamos cantar, vamos regozijar, vamos celebrar, porque esse dia que fez o Senhor, vamos cantar com alegria e vamos adorar aquele que é digno de toda adoração. Aleluia, Senhor. Se eu pudesse, eu não dava você sair do seu lugar e vir para frente e se abraçar, mas não dá. Mas a música que me lembrei para nós cantarmos nesse final, eu preciso que você cante com muita alegria. Amém? Mesmo que a vida não floresça, mesmo que a vida acabou, ainda assim eu cantarei, Senhor. Levantar nossas mãos e dizer a alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é nossa força. 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 Aleluia.
junto aos teus pés, pois prazer maior me endereçar tudo que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco se comparado aqui. Eu sou apenas cego, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior me endereçar tudo que aí. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas a minha pouco se comparado aqui. Sou apenas cego, teu amigo me tornei. Levanta suas mãos para dizer: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, só